Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada no ESPN FC, o pessoal falando do São Paulo, já projetando ali um pouco esse jogo de segunda-feira contra o Palmeiras no Morumbi, analisando a vitória de ontem. O São Paulo que fez uma grande partida na estreia do Zubeldia, deixando boas impressões. O torcedor está feliz, está contente, gostou demais do que viu ontem em campo, né? O São Paulo jogando um bom futebol. Vamos ver aqui, né, o pessoal falando dessa partida, projetando a próxima rodada do Brasileirão. Créditos, jogo aberto, link na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Libertadores da América, pra gente colocar na tela a estreia do Zubeldia no comando do São Paulo nesta competição. Ele chegou, aproveitou os jogadores que estavam em boa fase, como o André Silva, que começa jogando. Luciano numa posição diferente, talvez um pouco mais discreto, mas como armador, é bom a gente frisar aqui. E a primeira vitória no primeiro jogo de Libertadoresinho. Tranquilidade é o nome do que ele conquistou ontem, além de 3 pontos, Tetra? Com certeza. Eu achava que o jogo seria muito mais complicado do que foi. Inclusive, errei o placar. Eu falei que seria 1-1. Parabéns para o Pascoal. Acho que você também, né, acompanhou o Pascoal 2-0. Eu falei 2-1. Falei 2-0. Pascoal acertou. O Pascoal eu sei que acertou. 2-0, placar exato. O Pascoal tá incrível, hein? Nos palpites também. Tá quase me pegando. Olha só, mas, assim, é uma vitória que traz uma tranquilidade. A vitória no Campeonato Brasileiro também. E, assim, falar o quê? Né? Eu que não fui a favor. Não é que eu não fui a favor da demissão, da maneira que foi, né? Da maneira que fizeram. Né, abandonaram o Carpini, assim, não deram um suporte para o Carpini, mas vai se falar o quê? O novo treinador nem chegou direito, foi com um interino, né, o Milton, que sempre está ali, ganha, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Aí vai na Libertadores, para mim um jogo complicadíssimo, Barcelona de Guayaquil, tá com problema, tá com crise, tá com dificuldade, mas era um jogo dificílimo e importantíssimo. São Paulo perde o jogo, ele cai para terceiro lugar. A coisa vai ficando mais complicada. Essa vitória, porque, vamos lá, né? O Cobressal fora, que é o próximo jogo, eu acho que o São Paulo dá para vencer também, né? E aí encaminhar não só uma classificação, mas aí o São Paulo, que estava com tantos problemas, com dificuldades, chega um treinador novo, uma atmosfera fica diferente, o time começa a ganhar. Não é nem que tá jogando maravilhoso, lindo, espetacular, faz as mexidas dele, as opções dele. O Ferreirinha tá jogando bem, hein? Tá entrando, tá jogando, hein? Então, assim, é uma opção, é velocidade. E o São Paulo agora se torna um sério candidato a ser primeiro do grupo mesmo, né? A terminar como primeiro do grupo, que já é vantagem para a próxima fase. Então, a chegada dele traz esse clima. Vamos ver a sequência. Acho que ganhando jogadores que vão ficar à disposição dele, né? Quando tiver todo mundo ali à disposição dele. A gente sempre elogiou o bom time que o São Paulo poderia formar. Já tinha um bom time. Campeão de Copa do Brasil, né? Já tinha uma base de time. Eu, particularmente, sempre estava falando assim, São Paulo tem um elenco bom também. Eu acho que é um time que briga pela parte de cima. E aconteceu tudo o que aconteceu. Acredito que agora, com um clima mais calmo, mais tranquilo, para ele trabalhar, é que ele tem um joguinho tranquilo, né? Na segunda-feira, um jogo calmo, tranquilo também. Mas é muito melhor ir para o clássico vindo de 2 vitórias, principalmente essa na Libertadores, né, amigos? É verdade. Como é bom você ter um centroavante que resolve jogo, né? E jogo importante, né? O Calera aparece em jogo importante. Impressionante como ele tem esse poder. Ele fez o primeiro gol na partida contra o Atlético Goianiense, de cabeça. Sim. Na bola cruzada do André, e agora a bola cruzada do Ferreirinha, ele tá lá, é aquele negócio, se tocar no Calleri é gol. Ele tem um posicionamento espetacular dentro da grande área, sabe fazer gols como poucos. O São Paulo fez uma boa apresentação, né? Eu já ouvi muita gente achar que foi o melhor jogo do ano, um espetáculo e tal. Calma, fez uma boa apresentação, ponto. Ainda precisa ter alguns consertos.
porque o Barcelona de Guayaquil teve 3 ou 4 oportunidades que o Rafael acabou fazendo boas intervenções. Então, teve algumas falhas, né? O Arboleda precisa ser mais atento, o Igor Vinícius precisa ser um pouco mais rápido para chegar na marcação, o Wellington também, entendeu? Tem coisa para acertar Tem ainda, muita né? coisa Não é para acertar. milagre. Como o São Paulo jogou como se fossem 3 homens no meio-campo, né? Porque o Luciano voltou para fazer o engante. É quase um armador, né? Não é bem um armador, que não é a dele, mas quase um armador. Para fazer a saída de bola, eu acho que o Pablo Maia ficou um pouco sobrecarregado. Né? Mas mesmo assim, acho que tem muita coisa para o São Paulo acertar ainda. Mas o resultado é espetacular. Você pode usar assim, o São Paulo produziu para ganhar o jogo? Perfeitamente. Teve rendimento para ganhar a partida? Perfeitamente. O São Paulo teve aplicação em campo para ganhar o jogo? Perfeitamente. Então, o São Paulo fez um bom jogo, ganhou a partida e o São Paulo vai se classificar como o primeiro do grupo na Libertadores da América. Pode escrever no seu caderninho. São Paulo, primeiro colocado do grupo. Está escrevendo, irmão? Primeiro colocado do grupo da Libertadores da América. Acho que já tinha escrito isso no caderninho, não tinha, não? Tinha. Porque o confronto com o Tajeres é o jogo de volta em casa, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que eu falei que eles vão terminar com o mesmo número de pontos. Você falou que vai empatar E com o esse saldo. jogo vai definir. 13-13. Primeiro que assim, o cara chega, faz o primeiro jogo dele e tal, se mostra muito intenso à beira do campo, deve ter se mostrado assim também no único treino que ele deu para os jogadores e tal, muito cedo. Mas ele conhece muito essa Libertadores, né? Ele tem praticamente a idade do Carpini, são 2 anos só de diferença, mas a rodagem dele pela América do Sul, ele teve. 16 anos de experiência como treinador. Né? E ele teve, porque ele parou muito cedo, né? Parou com 23 anos, teve uma... Ainda vou descobrir o que houve na perna dele que não deu mais para jogar, porque hoje em dia, né, se cura, mas enfim, às vezes fica 1 ano sem jogar, mas volta. Ele teve algum problema tão sério que ele não voltou mesmo. Parou e, enfim, acabou a carreira de jogador. Mas ele, não sei, eu acho que o Luciano é um atacante, viu? Eu acho que ele pôs um time com 4 atacantes. O Luciano não vai armar esse time, ele né? Esse papel de buscar a bola lá atrás e fazer chegar na frente. Mas ele não é armador, né? Ele é o segundo atacante que encosta ali, né? Lucas, né? Isso que eu ia falar, tem gente pra voltar, né? Continua desfalcado. Aí vai vir o problema, porque essa turma vai demorar um tempo e ele vai arrumar o time com esses caras. Inclusive o André, tá difícil agora de atirar do time. Mas só que isso vai voltar, simplesmente, vão voltar Rafinha, o Wellington Rato, que aí já não precisa ser necessariamente titular, mas era titular, e o Moura, né? E o Lucas Moura, né? E aí, alguém vai sair dali, né? Não vai, ou o Ferreirinha, não vai ser, o Caleri não vai ser. O André tá jogando bem. O André tá bem, mas... O Ferreirinha tá engolindo os laterais. Mas tem que entrar o Moura no time, né? O Lucas Moura, tem que entrar, óbvio. Esse não vai ficar no banco. Esse negócio de tem que entrar no São Paulo já deu ruim, hein? Não. Deixa o cara trabalhar. Não estou falando sobre o outro lá, que esse aí eu acho que não vai ter jeito de entrar com a intensidade que ele gosta, não. Agora, a vantagem de pegá-lo como técnico, principalmente para a Libertadores, que é o grande objetivo, cara, primeiro que ele já treinou o adversário de ontem. Ele já treinou o Barcelona, entendeu? Então, assim, ele conhece o jeito, conhece a cidade, já jogou contra. Ele já trabalhou no Chile, na Bolívia, acho que não. No Chile, na Colômbia, na Argentina, com Lanús. Ele conhece esse espírito demais, mais do que outros técnicos do Brasil. Ele sempre viveu isso, enfrentando times brasileiros e tal. Agora ele vai pegar um time muito bom do Brasil para enfrentar adversários contra os quais provavelmente ele já jogou contra a grande maioria. Alguns ele até trabalhou, como é o caso do Barcelona. Enfim, eu acho que ele vai acertar esse São Paulo. Ele falou que gosta do elenco e esse elenco vai ser melhorado. Agora, vai acontecer isso, tem jeito. Porque o Lucas vai demorar ainda uns dias para voltar. A previsão acho que é só na outra semana. Então, e o Rato, lateral, quando ele for atacar, ele vai pôr o Rafinha ou vai deixar o Igor? Então, enfim, tem gente para voltar aí pro time. Mas eu acho... Tem qualidade para botar. Tem qualidade, só que ele deve arrumar do jeito que ele quer antes, né? Fala, Zinho. Não, assim, independente de se vai ser titular ou não, é muito melhor para um treinador, até se ele conseguir encaixar esse time sem essa turma toda, mas depois ele ter todo mundo à disposição,
é espetacular. Sim. Quantos jogos aí que a gente via, o treinador vai olhar para o banco, não tem uma condição de colocar. Ontem ele já colocou Rodrigo Nestor, que está voltando também. Exatamente. Né? Já foi buscar no banco soluções. Galopo, tem. Galopo, Michel Araújo. Então, assim, ainda teve É bom, e assim, vai ter mais competitividade, mais disputa por posição. Isso o jogador, ele mesmo começa a se concentrar mais, a se preparar mais, porque briga por posição para ser titular ou até para ficar no banco, né? Às vezes tem isso, tem dificuldade. Por mais que hoje tem muitos que ficam no banco, né? Sim. Então, não é como antigamente que só ficava 7 no banco, né? Era difícil. Não. Mas, assim, eu acho que ele vai ter em mãos muito bons jogadores e bem condicionado, muitas opções para ele. Não, com certeza. Assim, a gente fala de Wellington Rato, é que ele estava encaixado nesse time. Ele não é nenhum fenômeno. Então, isso pode tranquilamente ficar na reserva. Se ele encaixar o time, time que jogou ontem, né? Não, time importante, mas pode não ter agora, né? Porque agora o André tem um papel importante. Na Copa do Brasil, o Nestor também, gente. Não, então, mas eu digo assim, deste time que jogou ontem, o Alisson, na minha opinião, já falei ontem aqui, acho melhor do time, ele não vai sair. Do lado dele, o Pablo. Então, vai pôr o Nestor aonde? Aí, se o Ferreirinha continuar voando, Caleri, Ferreirinha, André e Luciano. Na minha opinião, o único que eu acho que volta mesmo é o Lucas Moura. E aí volta aonde? Ou no lugar do Luciano, jogando ali pelo meio, atrás do Caleri. Ou do lado que ele não gosta, vai tirar o Ferreirinha, se o Ferreirinha não estiver voando. Vai ter que abrir pela esquerda. Que ele já jogou, mas ele não já falou que não gosta, não é o melhor dele. Ele entra pela esquerda e cai para o meio. Enfim, alguém tem que sair, o Lucas vai entrar. Agora, os outros, como o Zinho falou, reforçam o elenco. Não vejo nem a necessidade, dependendo do jogo, que tem que ter o Rafinha. Que o Rafinha tem um domínio do vestiário, o Rafinha é um dos líderes, o Rafinha era o capitão do time. Mas se for para atacar mais, talvez ele vá preferir o Igor mesmo. Um dia de se fechar mais, aí ele põe o Rafinha. Mas, enfim, ou seja, é o elenco, é o São Paulo e mostrou estrela, né? Segunda-feira ele não vai fazer muita alteração, né? Não, nem tem condição, né, para segunda. Acabou de chegar, vai ter que olhar ainda quem tem condição, quem está 100%, porque do mesmo jeito que a gente fala dos outros times, o São Paulo também vai se dividir agora. Tudo bem que tem um tempo maior, né, até segunda, ainda bem que o jogo não é domingo. Deixa eu ouvir o Zubeldia, que aí eu quero te ouvir, Pascoal, porque eu tenho muito a sensação de que é o tipo de treinador que vai olhar para o adversário para montar a sua equipe. Vamos ouvir o Zubeldia. Isso mesmo. Primero creo que el equipo tuvo buenos momentos de fútbol dentro de los 90 minutos, 90 y pico. Y en muchas ocasiones esas sociedades cortas nos hicieron tener espacio para atacar por adentro, por afuera, para después aprovechar a nuestros delanteros, que prácticamente eran 3, Luciano, Caleri y André. Entonces ese mix entre tener la pelota y atacar a los espacios con presencia en el área como última situación, creo que fue lo más importante para resumir de lo que hizo Sao Paulo. En Copa Libertadores es normal que tengan sus situaciones, que el equipo, que Sao Paulo sufra un poquito, pero en términos generales me gustó el equipo y sentí que estaban cómodos para jugarlo. Duas coisas, né? O que eu tinha falado da sensação de que ele vai olhar o adversário para montar o próprio time e me chama a atenção ele usar a palavra os jogadores estão confortáveis, porque ele coloca, de certa forma, uma disposição que faz com que eles possam render mesmo que não conheçam tanto o que deseja o treinador. Eu não acho que o Luciano tenha ficado tão exceção, confortável claro. assim. Mas ele colocou o Luciano como atacante, você viu ali. Mas ele esqueceu o Ferreirinha também. Esqueceu, uma hora ele quis falar na entrevista, eu assisti toda essa entrevista ontem. Uma hora ele olha até pro Caleri e tal, mas aí ele lembra o Ferreira, ele não fala Ferreirinha, ele fala Ferreira. Caleri, que por sinal está ali do lado, fez ontem o 11º gol em Libertadores pelo São Paulo. Agora ele é o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores. Passou o Pedro Rocha, ele estava empatado com 10 gols. Então, ele tem muita história. E como estrangeiro, ele tem 11 e é o maior. Ele fez 9 em 2016 e agora já fez 2, um em cada jogo.
Nem sabia que tinha essa maravilhosa lista aí. Você vê que só tem de estrangeiros. Mas ele tá numa lista aí de peso, hein? Pois é, pois é. Pedro Rocha, Miller e Palinha atrás. Na frente, Luiz Fabiano, 14. Faltam 3 para alcançar Luiz Fabiano e Rogério e 4 para superar os 2 jogadores. Ó, dá pra fazer, hein? Dá, claro que dá. Eu acho que vai ser nessa Libertadores. Inclusive aí, jogando contra... Tem um Cobressal aí. O Cobressal pela frente aí. Ontem deu pra gente ter uma medida também, né, do que pode ser esse confronto de São Paulo e Cobressal pelo jogo do Tadieres, que jogou fora e venceu o jogo por 2-0, Pascoal. O Tadieres não tem um time ruim, né? Não. Não tem um time ruim. Então, a vitória do Tadieres não me surpreende. Não me surpreende. Mas alegra a torcida do São Paulo em relação ao Cobressal jogando em casa, né? O que me mostra é que o Cobressal, quem tropeçar com o Cobressal pode ficar fora da classificação. Né? Esse tropeço contra o Cobressal ele não pode ser dado. Então o São Paulo tem esse compromisso e essa situação para ser resolvida contra o Poçante e Cobressal. Imagino que o São Paulo, eu imagino que o São Paulo seja o primeiro colocado do grupo. Vendo os outros jogar. Porque o São Paulo joga em casa contra o melhor adversário, que é o Tadieres e Córdoba. O São Paulo já foi a Córdoba, já sofreu lá. Então agora chega a hora de jogar em casa e o São Paulo em casa. Você acha que quanta gente vai ter? 60 mil pessoas no Morumbi para empolgar o São Paulo? No mínimo. Então é o que eu estou achando, que o São Paulo em casa contra o Tadieres faz o resultado e encaminha a sua classificação como o melhor colocado do grupo. E com justiça, porque o São Paulo ontem fez um bom jogo. Foi legal de ver o São Paulo. Ele tem razão, os jogadores se sentiram à vontade para jogar. Cada um dentro de uma função, cada um dentro de um plano. Mas esse André é um baita jogador, é duro para tirar, porque é um jogador que se movimenta muito, ajuda no meio-campo, ajuda no ataque, aparece sempre em condições de receber a bola, para fazer um lance, para surgir como surpresa para o adversário. Ferreirinha com os dribles, né? Na hora do primeiro gol do São Paulo, o lateral, ao invés de encurtar a distância, ele abre a distância. E aí o Ferreirinha, malandro, viu lá o segundo pau e tocou no Caleri e o Caleri fez o gol do São Paulo. Enfim, a gente vai vendo aí o São Paulo jogar e eu, com sinceridade, eu espero o São Paulo melhorar. Não, e tem que melhorar para a decisão do primeiro lugar, que vai ser em casa. Tudo indica. O Talheres joga os próximos 2 jogos em casa. Sim. E ele tem 7 pontos. Um a mais. Vai fazer 13. Vai ganhar os 2 jogos em casa. Vamos supor. O Talheres está bem e tal, Tadieres, 13 pontos. Ganha do Barcelona. Dedinho aqui, não. Ganha do Barcelona e ganha do Cobressal. Do Cobressal em casa. Fez os 13. O São Paulo joga um fora, que é contra o Cobressal. O São Paulo tem 6, a gente imagina que ele vai ganhar, vai a 9. O Barcelona em casa e depois recebe em casa. A decisão, então o São Paulo fazendo 6, o São Paulo vai chegar no último jogo com 12 e o Tadieres com 13. Só que é no Morumbi. Aí a decisão do primeiro lugar. Deixa eu fazer o seguinte, que a gente tem bastante coisa ainda para falar aqui. Eu quero projetar a rodada de Campeonato Brasileiro. Aí, galera, próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras na segunda-feira no Morumbi. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Zubeldia ontem estreando com uma excelente vitória, o time jogando bem demais fora de casa. O São Paulo que joga essa partida contra o Palmeiras, depois tem jogo pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, esse jogo é fora de casa. Depois pega o Vitória no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa também, essa sequência aí de jogos fora de casa. Depois tem o Cobressal pela Libertadores, 3 jogos fora de casa, aí sim depois que vai ter uma partida contra o Fluminense no Morumbi. Essa sequência, né, de jogos, pega o Palmeiras, que vai ser no Morumbi, depois pega o Águia de Marabá, depois vai ser o Vitória e Cobressal. 3 jogos fora de casa, mas é manter essa pegada, né? O torcedor está empolgado e confiando, né, no trabalho do Zubeldia, deixou boas impressões dessa bela atuação ontem contra o Barcelona, vencendo muito bem. Claro que correu risco, teve alguns sustos ali, mas o time foi bem demais e conseguiu esse ótimo resultado, mais 3 pontos. Dá para buscar avançar, né, em primeiro do grupo, vai jogar contra o Tadieres em casa, vai pegar o Cobressal fora de casa, dá para vencer sim. Então, dá para avançar em primeiro do grupo, o que é muito importante, né? Avançar em primeiro do grupo tem a vantagem, né, nas próximas fases da Libertadores. Mas falando do jogo de ontem, uma boa atuação, o time jogando bem demais, Caleri, justamente ali, não vou ficar citando o nome de jogadores aqui, né? Todo mundo foi muito bem, o coletivo funcionando bem, coisa que a gente não via com o Carpini.
e ontem a gente já viu um São Paulo diferente. Ali no jogo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo já tinha jogado bem, o Milton Cruz escalou um time, né? Não inventou muita coisa, e o São Paulo conseguiu uma excelente vitória contra o Atlético Goianiense. Ontem voltou a jogar bem. Essa questão aí, né, dos jogadores que ainda vão voltar, é o caso do Lucas. O Lucas é titular absoluto, o Zubeldia vai ter que achar um lugar para ele ali no time. O André Silva, né, que está entrando de titular, está jogando bem demais, mas o Zubeldia sabe muito bem como arrumar ali um lugar para o Lucas. Vamos aguardar. Primeiro ele vai ter que estar à disposição, né, para a gente já projetar aí um time com o Lucas. A certeza é que o Lucas é titular absoluto, não tem, né, debate sobre isso, né. Agora, os outros jogadores a gente vai ver, né. A questão também do Rames Rodrigues, nesse momento, não está jogando bola, né, para ser titular do São Paulo, tem que ficar no banco, porque às vezes ele entra, né, acaba atrapalhando o time, mas o Zubeldia vai ter uma boa dor de cabeça, né. O São Paulo tem bons jogadores, um bom elenco, e ele vai ter essa boa dor de cabeça aí para quando voltar, né, esses outros jogadores, que é o Rato, o Lucas, o Rafinha também, que está machucado, mas por enquanto o time ontem, né, jogou bem demais e conseguiu esse excelente resultado. É manter essa pegada para a sequência dos próximos jogos e quem sabe, né, o São Paulo conquistar muitas vitórias aí, muitos títulos e dar alegrias para o seu torcedor dessa temporada de 2024. Agora é se preparar para a sequência, calendário muito apertado, muitos jogos. Segunda-feira tem esse jogo aí bem complicado contra o Palmeiras, mas o São Paulo sabe muito bem como jogar contra o Palmeiras, né? O time que mais dá trabalho para esse time do Abel Ferreira. Tem tudo para ser um jogaço, com certeza o Morumbi vai estar lotado, o torcedor vai estar presente aí para apoiar o São Paulo em busca de, quem sabe, né, esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião nos comentários, deixa aquele like para fortalecer o trabalho, valeu e até a próxima, galera!